Bom, a gente fala tanto sobre saúde bucal aqui no programa, né? Vocês sabiam que as crianças também precisam de alguns cuidados? E também que as crianças que vão ao dente têm um pouquinho de medo. E tem uma solução para isso, tá? Quem vai falar com a gente é a odontopediatra, a doutora Renata Carreira. Tudo bom, Renata? Oi, Rose, boa tarde. Eu sempre falo assim que agora eu te vou receber aqui. Que na nossa época não tinha odontopediatra, então a gente cresceu com aquele trauma, né, de dentista. Hoje a criança já pode ir desde pequenininha, já vai ter aquele cuidado muito melhor, já tem outras técnicas que ajudam a aliviar o medo. Hoje as crianças amam ir ao dentista. Hoje a gente tem a ajuda da fada dos dentes, a gente tem muita história para contar, trabalha muito com ludoterapia, mas infelizmente, como você falou, ainda tem as crianças que têm medo e que precisa de uma atenção especial por algum outro problema. E aí a gente entra na parte da sedação, não é isso? Então, assim, o que seria a sedação quando a gente fala assim, eu vou no dentista, vai fazer uma sedação? A sedação é assistida. Nós precisamos de um médico, né? Lá na clínica nós temos um médico anestesista que fica do nosso lado para fazer a criança dormir. Então, na verdade, você faz a criança dormir com o uso da ajuda de um médico para você poder trabalhar toda a boquinha da criança numa sessão só. A vantagem maior é que a criança não vê o procedimento. Então, assim, em casos especiais, né, em crianças que já foi tentado de toda forma, já foi tentado outras técnicas e a criança não permite, aquelas famosas cáries de mamadeira, com aquela cárie agressiva, que a criança às vezes chega de rostinho inchado, ou com muita dor, ou a criança muito assustada, ou mesmo em casos de crianças especiais, né, Rose? Adultos especiais, a gente atende muita criança com necessidades especiais. E aí você tem o anjo da guarda, que eu digo que é o médico, né, que faz aquela atenção especial, que faz a criança ou o paciente especial dormir, para eu poder tratar tudo de uma vez. E aí, então, mesmo aí aproveita, combina com a mãe, vai de uma vez só. E aí faz a sedação, ela demora de quanto tempo? Sim, você chega na clínica, a clínica chama Day Clinic por causa disso, porque você consegue trabalhar em um dia só, né? Então, você chega às 7 horas da manhã com a criança em jejum, e o médico dá um remedinho, que é o Dormonide ou Dormire, para ela tirar aquela crise ou aquela ansiedade da criança. Ela entra no centro cirúrgico mais calma, ela não se lembra mais do que aconteceu. E lá dentro, o médico pega uma veinha, faz ela dormir de verdade, para eu poder anestesiar a boca toda. Então, gira em torno de meio-dia. Eu consigo terminar o procedimento até o meio-dia. E aí é tranquilinho, faz tudo o que tem que fazer e a criança acorda e aí ela não vai ter aquele trauma, né, de estar ali na cadeira, né? É uma técnica muito legal, Rose, justamente por causa do trauma. Então, as crianças que já vêm traumatizadas, elas entram no centro cirúrgico, não se lembram, lógico. Eu consigo trabalhar com muita limpeza, com mais facilidade, porque a criança está dormindo, eu faço o tratamento completo, termino a boca toda, e aí ela sai com a boquinha toda limpinha, sem dor, sem aqueles procedimentos mais dolorosos, que isso vai te causar diminuir muito a ansiedade. E aí, a próxima sessão, ela vem só para brincar, só para fazer o flúor, para fazer a profilaxia, a limpezinha. Então, é muito bom, é uma alternativa muito legal. Tem alguma criança que não pode, alguma contraindicação que não pode fazer uso da sedação? Todos os procedimentos são feitos da avaliação médica antes, né? Então, tem crianças que têm comprometimentos cardíacos, renais, que aí vai ser ter feito um cuidado maior. Quando a gente não consegue atender lá na clínica, nós temos a possibilidade de ir para um hospital. Lógico que o hospital acaba acarretando um pouco mais de preocupação para a mãe, toda aquela história de infecção hospitalar, a criança fica mais assustada, mas aí a gente vai para o hospital por causa da UTI, né? Que seria a necessidade de uma criança mais fragilizada, uma criança mais comprometida. É um número grande de crianças que precisam de sedação ainda? Rose, toda semana a gente faz criança dormir. Tem ainda, infelizmente, muita cárie de mamadeira ou aquela cárie do peito de bebês, né? É muito comum, 2, 3 anos, chegar no consultório com 8 dentes cariados, ter que fazer canalzinho. Já em criança fazer canalzinho? Meu Deus, a gente sofre adulto de fazer canal. Todo mundo assusta. Fazer canalzinho no dente de leite também tem raiz e nervo. A cárie, ela atinge o nervo e dói. Aí precisa fazer o canalzinho desse dente.
dente. E se não fizer esse canal, como que vai ser o dente quando... Na verdade, o dente de Eu não leite, sabia disso, ele não. segura espaço para o permanente, né? Os molarzinhos, que são os mais atingidos pela cárie, que é aqueles dentinhos de trás, eles vão ficar com a criança até os 12 anos de idade, na maioria das vezes. Então, a criança de 3 anos passa a infância toda com dor de dente se não fizer o canalzinho, entendeu? Então, às vezes, para eu poder fazer o canalzinho numa criança de 2, 3 aninhos, eu preciso pôr ela a dormir para poder anestesiar, porque a criança não entende a anestesia, ela ainda não aceita, né? Ou tem colegas que às vezes não conseguem fazer a criança dormir, amarra a criança, tem uma técnica que chama contenção, segura a criança para amarrar, para poder fazer o procedimento. Meu Deus, mas com segura a criança que vai ter acordada. mais. Não tem nada de atraumático nisso, é muito traumatizante, sabe? Mas às vezes é a alternativa que o colega tem, né? Nossa, mas aí que vai criar mais trauma ainda. Eu atendo muitas crianças que já foram traumatizadas, infelizmente, com esse tipo de procedimento e vem no consultório com essa queixa, ele não abre a boca para mais ninguém. Aí a gente vai usar toda aquela técnica de muito amor e limpa, escovinha, manual, sabor de uva, geleia de morango, aquela história toda, e leva ele para o centro cirúrgico para tirar toda a dor, toda a cárie, e depois faz essa manutenção com a criança acordada, para tentar tirar esse trauma que a criança vem, na maioria das vezes, por causa de um procedimento desse. Isso. Aproveitando a deixa, né, que você falou de cárie, muita gente não imagina que criança pode ter cáries assim, né, de serem... A gente acha que não, né, que criança... É por conta da alimentação também? Sim. Você falou do leite materno? A doença cárie, ela é uma doença que já foi muito bem cuidada, a gente já sabe como cuidar, mas infelizmente ainda tem a cárie por causa do leite materno, que a mãe amamenta a noite toda e não limpa a boca do bebê, ainda tem a cárie de mamadeira, tem a cárie do chocolate, que agora vai chegar a Páscoa, mamãe. Aumenta muito a incidência de cárie, porque as crianças ganham muitos chocolates. Mas, Renata, normalmente a mãe que amamenta a criança até o 6º mês, né, materno. Essa criança, se a mãe não cuidar desse leite, quando ele começar a nascer os dentinhos, já nasce com cárie? Às vezes, a criança tem essa predisposição, a criança de 6 meses começa a nascer o dentinho, já começa a manchar, Rose. A mancha é o primeiro sinal clínico da cárie. Se tiver uma mancha branca, a mãe corre para o dentista que ainda tem jeito, tem reversão. A gente passa o flúor, passa o remedinho, passa o verniz e a mancha some. E é muito legal hoje que as mães estão muito antenadas, né? Tem a internet aí para ajudar, a Início já consegue visualizar a mancha branca no dentinho de leite, que ainda dá para salvar o dente. Às vezes, ele é tão rápido, essa cárie de primeira infância, ou cárie de mamadeira, ou cárie do peito, que ela rapidinho faz o buraquinho. Aí a mãe passa o dedo, já vê aquele degrau no dente, aí ele vai esfarelando. É muito rápido, é uma cárie muito agressiva. A cárie do dente de leite, ela é mais agressiva do que a cárie quando já está no dente permanente? A bactéria é a mesma, né? A bactéria que a gente tem na boca, que a maioria das pessoas tem, mas aí tem uma predisposição. Tem crianças que mamam e não tem cárie, né? Às vezes vem mãezinhas da mesma família, mas eu dei mamar igual para o outro filho, ele não teve cárie. Realmente, mas tem uma criança que tem já uma predisposição, às vezes a criança foi prematura, já não teve uma mineralização do dente, ou a mamãe gestando teve lá uma intercorrência, tipo um descolamento de placenta, falta mineralzinho no dente, tem uma série de coisas que comprometem, né? E hoje, né, tem assim, se batido muito assim, de não dar o açúcar, de quando já tirar do leite materno, já aprender não dar tanto açúcar. Então, acho que talvez algumas gerações para frente vão sofrer menos com cárie ou não? Sim, hoje nós já sofremos muito menos, né? Há 10, 20 anos atrás era muito pior ir ao dentista. Hoje a tecnologia ajuda que a gente tenha a própria evolução de educação, que a gente conversa, as mães muito mais antenadas, mas o vilão da história é o açúcar, né? Nós temos o lanchinho que vai para a escola, o todinho, aquele Nescauzinho. A gente precisa muito da ajuda das nutricionistas, porque a alimentação é tudo, sim. A criança que é bem alimentada, bem cuidada, ela tem menos possibilidade de ter cárie. Você falou do limão, né? A cárie gosta do meio ácido. E aí a gente precisa muito das frutas. Elas são cítricas, mas a gente precisa que a criança coma fruta para não comer doce, né? Então, assim, a frutinha já inteira, mesmo no bebê, não precisa mais amassar. Você já dá um pedacinho de... Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria pede até para diminuir o suco, dá mais a fruta mesmo, para a criança ter
a textura da fruta, já acostumar com E ela. vocês agradecem, né? Muito, muito. A gente precisa das frutinhas, muitas E frutinhas. eu queria agradecer a sua presença aqui também, tá? É sempre muito bom te receber, tá, Ai, Rosa, Renata? obrigada, um carinho. Muito obrigada por tudo. Beijão, obrigada. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, ainda tem ver mais, ó. Não sai daí, volto já já.